Pronto, eu estava tentando confirmar se eu estava ao vivo aqui no Facebook. Meu nome é Luciano Firmino do Vale e quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. O canal se chama Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. É um dos poucos canais que se preocupa com a hermenêutica, com a exegese, com a história, com a filosofia, com a teologia e com a sociologia, com as ciências do mundo real. Então, eu quero desde já me convidar a entrar nesse time, neste exército que está se formando pouco a pouco. Tá? Nós temos poucos recursos, mas com vocês e com Deus primeiramente podemos fazer muito mais através das redes sociais, conversando, compartilhando fatos, até mesmo desconhecidos por muitos e por outros ignorados. Então eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal que se chama Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Nós temos mais seguidores na página do Facebook do que no YouTube. Pretendemos ter mais seguidores no YouTube para se produzir vídeos ao vivo, como nós fazemos aqui uma vez ou outra no YouTube. Temos algumas dificuldades, como todo mundo tem, mas tentamos aí vencer essas dificuldades para nos aproximar cada vez mais da perfeição e das pessoas que buscam o conhecimento. Então, no vídeo que nós vamos trabalhar hoje é um pouco tarde, porque diversos canais bíblicos sérios, como o CACP, como o canal Defensores e outros canais, como o canal do pastor Hélio, do canal Missão Atenas, já trabalhou esse tema e outros temas. Recentemente nós tivemos aí o abandono da fé no cristianismo, tá? Por parte do Papa, criando mais uma heresia. Essa não é a primeira heresia que o Papa fez. Nós já fizemos um vídeo comentando isso no a última apostasia. O nome do vídeo é. E neste vídeo nós vamos trabalhar uma questão mais protestante, mais evangélica e discutir, descobrir, aprender e refutar e se distanciar do chamado liberalismo teológico. Então, isso foi o resultado de um acontecimento que repercutiu muito, tá? Mas que essas coisas que têm acontecido no mundo religioso não é de hoje, não é de 10 anos atrás, mas de muitos anos atrás. Então, uma das heresias que surgiu no mundo acadêmico e que se aceita isso, é utilizado muito no MEC. O MEC utiliza essa corrente de pensamento para estabelecer os cursos de teologia. Por isso que os cursos de teologia na Católica, na Federal, na UPE, no, como é, na Uninter, são cursos que de viés do liberalismo teológico, ou seja, eles não se preocupam em estabelecer qual é a verdade, e sim o relativismo religioso, o pluralismo religioso. Então nós estamos trabalhando esse tema, porque é um tema que não está no espaço, não está diferente daquilo que não poderíamos compreender. Ou seja, esse tema é um tema real, no qual nós precisamos aí nos preocupar. Inclusive é um tema que se choca com o dia 30 de outubro, que é o dia da comemoração da Reforma Protestante, 503 anos. E essa Reforma Protestante parece que foi esquecida pelos adeptos dessa corrente de interpretação, que na verdade é uma espécie de fenômeno intelectual, anti-intelectual. Então a Reforma Protestante é contrário a esse pensamento. E nós precisamos aí pegar coisas importantes do passado para tentar corrigir esse pensamento. É isso que acontece com o liberalismo teológico. Eles não aceitam, se você não sabe, eu vou passar aqui para vocês uma das. São várias ideias, vários conceitos, várias doutrinas erradas que eles têm sobre a teologia. Mas uma delas é que eles evitam buscar, por exemplo, no cânon, buscar nos concílios bíblicos ferramentas para corrigir esse pensamento do liberalismo teológico. Então, eu botei um tema aí, o doutorado de Satanás, né? Apenas como
é um marketing, um chamativo, tá? Mas que tem algo satânico nessa corrente e muitas outras tem. Mas um dos motivos pelo qual estou fazendo esse vídeo é para explicar um texto que eu pus no meu grupo do WhatsApp, onde eu disse o seguinte, a respeito da cosmovisão do liberalismo teológico. Eu disse assim, tá? A cosmovisão do liberalismo teológico é abrangente e ilusória. Um esforço orquestrado e planejado tem sido feito pelos pensadores marxistas para destruir a cultura da civilização ocidental, ou seja, o direito romano, a fé judaico-cristã e o pensamento filosófico grego, mediante um esforço inimaginável para alcançar o monopólio ideológico nas áreas da educação, cultura, ciência e religião. Tudo em nome de Karl Marx. Ou seja, aí para uma mente que venha refletir, vai entender por que você, Luciano, está dizendo que o liberalismo teológico tem uma infecção ou uma sombra do marxismo de Karl Marx. Por que eu estou dizendo isso? É isso que eu vou tentar responder nesse vídeo, tá certo? Aí eu continuo dizendo assim. Deixa eu pegar aqui. Eu continuo dizendo assim. Enquanto vendiam aos cristãos ingênuos e sem instrução um falso evangelho, os marxistas promoviam sua fé no Deus chamado Marx em todas as áreas da vida. E para isso acontecer, amordaçaram os crentes com cordas ideológicas, que podemos também dizer causas ideológicas, né? Eu usei mais cordas ideológicas, né? Porque amordaçar daria mais sentido. Tá certo? Com dízimos e com poderes sobrenaturais do cão, botei assim, né? E negando principalmente a verdadeira interpretação da Bíblia, pastores, padres, líderes de EBD, que sejam esquerda, progressista, socialista, marxista, devem ser excomungados e proibidos de subir na igreja para pregar heresia. Isso foi o que eu escrevi. É meio forte, mas é um texto que onde eu mostro rapidamente que o liberalismo teológico não é só apenas mais um desvio dos padrões da hermenêutica e da exegese e dos pensamentos originários dos escritores originais. Não, não somente isso, mas é uma sombra, um fantasma, tá? Um espírito marxista dentro dessa corrente, de maneira assim super, muito sutil, quase imperceptível. Então, por isso que eu escrevi esse texto, que eu botei no meu grupo do WhatsApp. Então, eu neste vídeo vou fazer toda essa situação para vocês compreenderem melhor porque o liberalismo teológico ganhou tanto espaço e porque essa corrente de interpretação tem um viés, um desdobramento marxista. Não é 100% marxista, mas tem elementos do marxismo. Então é muito importante entender isso, tá certo? Eu tenho aqui o meu texto, as minhas anotações, tá? Sempre eu tenho minhas anotações, minha biografia, porque eu não me baseio no que eu acho, então me baseio em informações, né, que eu posso verificar e você pode verificar também, né, com fontes, com dados, tá? De fácil pesquisa, né, uma coisa de outro mundo. Aí eu quero cumprimentar aqui aos que estão entrando. Eu não vejo todos que entram, tá? Tem aqui Cíntia Fernanda, tem aqui Alex Souza, mandando aí uma boa tarde, um, um gostei, né? Agradeço aí a atenção. Espero de alguma forma contribuir, né? Pois bem, Alex Souza tem um canal também no YouTube, tá? Vocês podem procurar aí também e se inscrever. Muito bom. Eu sou um dos seguidores do canal dele e recomendo, tá certo? Então, o liberalismo teológico é o total afastamento da Bíblia. Primeiro ponto, primeira tese, primeira síntese, tá? A apostasia começa deixando as próprias bases do cristianismo ortodoxo, ou seja, original ou primitivo,
como você acha melhor. E assim a Bíblia, o conjunto de 66 livros, tá? Se torna um livro que tem erros, não se acredita nos milagres, no nascimento virginal de Cristo, é considerado pelos adeptos dessa corrente como um mito qualquer. A Trindade e a Cristologia, principalmente, onde Cristo é 100% Deus e 100% homem, é esquecida, é rejeitada. A expiação também não existe, ou seja, não existe Salvador e nem Redentor, conforme os escritos dos evangelhos e das cartas, tá? Jesus também não ressuscita para essa corrente de pensamento. E para evitar tanta heresia, muitos religiosos do liberalismo teológico acabam se tornando relativistas, agnósticos, ateístas, marxistas, socialistas e crentes progressistas. Esses que eu estou dizendo a vocês são os que ensinam no Ministério da Educação e Comércio, nas faculdades por aí, né? Na Federal, na Uninter, são essa turma, não são pessoas que realmente são apologistas, são pessoas cristãos de verdade, genuínos, que acreditam na palavra de Deus. Essas pessoas são proibidas de entrar nessa atmosfera acadêmica. Só pode entrar em ensinar teologia quem é adepto de outras correntes como relativismo, agnosticismo. Existem até teólogos que ensinam teologia. Veja que contradição. Em vez de um cristão apologista, sério, ortodoxo na teologia em uma faculdade, não se ensina. Quem ensina teologia nessas faculdades são os liberacionistas, os relativistas, ateístas e marxistas e assim por diante. Bem, neste vídeo você vai entender que a Bíblia não precisa ser atualizada ou corrigida, tá? Mas uma observação, a Bíblia pode ser corrigida e atualizada? Pode sim, no sentido da nossa norma linguística, porque o português, como um fenômeno cultural, não é uma ciência exata. Ou seja, o português muda. Por exemplo, há muitos anos atrás se dizia que telefone tinha PH, farmácia tinha PH. Hoje não é desse jeito, tá? Algumas palavras, já na época do Brasil colônia, tinha construções de palavras cuja gramática, se você for comparar as poesias, as obras de literatura daquela época, é muito diferente da nossa. Então houve uma mudança no pensamento e na forma da escrita. Isso pode acontecer com a Bíblia, tá certo? Nesse sentido, para que nós possamos entender, mas a correção e a atualização que um liberalismo teológico propõe, ensina, é o afastamento da doutrina bíblica. Não sei se vocês entenderam a diferença entre corrigir uma Bíblia, que no português a palavra X não é mais dessa forma, mas mudou a morfologia, né? Entra a questão da morfologia, do significado das palavras, né? E assim por diante. Isso é possível, tá? Mas não as doutrinas. O que o liberalismo teológico quer mudar, corrigir, endireitar é as doutrinas, não é a organização de uma oração que deve ter um verbo, um substantivo, um verbo de transição, tá? Essas coisas são corrigidas. Uma vírgula, um ponto, onde deve ser colocado de maneira certa, né? Para não dar interpretação errada. Isso pode ser corrigido, isso é normal, tá certo? Mas o liberalismo teológico não é isso que ele ensina. Ele ensina a distorção, o distanciamento das doutrinas bíblicas desde a antiguidade. Existe essa diferença. E, infelizmente, muitos acabam não entendendo essa diferença. Pois bem, dando continuidade, o que deve ser corrigido e refutado e atualizado é as heresias do liberalismo teológico. O resultado final é que o liberalismo teológico é mais uma representação da ideologia satânica de Karl Marx. Isso que eu já tinha mostrado a vocês no começo do vídeo, no meu texto do WhatsApp. Quando diz, entre outras coisas, que a revelação, ou que a religião, ou que a Bíblia é o ópio do povo.
Todo marxista de carteirinha vai dizer que o cristianismo é o ópio do povo, porque impede a ação comunista e assim por diante. É o alvo do comunista, do socialista, detonar a cultura judaico-cristã, ou seja, a Bíblia, né? A teologia. Então eles fazem por diversos meios, através do próprio da situação política e de correntes teológicas, né? Como o liberalismo teológico e de seitas. Bem, eu vou dizer aqui alguns nomes que representam bem esse pensamento antibíblico, tá? Nós estamos falando de um pensamento antibíblico. Alguns nomes importantes dessa construção, tá? O primeiro são nomes alemães, difíceis de pronunciar, mas eu vou tentar aqui passar para vocês. O primeiro que eu destaco é Friedrich Schleiermacher. Nasceu em 1768 e morreu em 1834. Esse teólogo e filósofo que aceita o liberalismo teológico vai dizer que não há religião falsa e nem verdadeira. Não existe isso. Todas são iguais. Mas no pensamento deste autor, desse escritor, desse acadêmico, apenas o cristianismo é um pouco melhor. As outras podem fazer algo, mas o cristianismo é um pouquinho melhor que as outras. Só um pouquinho. Mais do que não é para ele. Então nós vimos aí já uma pequena semente desse desenvolvimento. O próximo pensador dessa corrente é Johann David Michelis, que nasceu em 1717 e morreu em 1791. Foi o primeiro a abandonar totalmente o conceito de inspiração literal da Bíblia. Para você que não sabe o que é inspiração, é a ideia, tá? É uma doutrina bíblica que diz que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, junto com a primeira e a segunda pessoa da Trindade, as três pessoas que são divinas, coiguais, coeternas, em natureza e em essência, mas diferentes nas atividades, estavam unidas no sentido de que a organização e quem escreveu os textos bíblicos fosse escrito e organizado de maneira onde a ação humana pudesse acontecer, mas também uma ação totalmente sobrenatural pudesse também acontecer no decorrer do tempo, ou seja, a preservação do texto bíblico, ou seja, tudo que está no texto bíblico é inspirado por Deus e não pela mente debilitada humana, apesar de que essa inspiração permite entender que Deus utilizou a própria cultura dos autores. Por exemplo, o livro de Jó é um livro poético, um livro de Salmos, Eclesiástico, é um livro poético e sapiencial. Os livros de Gênesis e demais livros são escritos em forma de narrativas e cada livro tem uma forma de explicar a teologia, tá? Mas nenhum texto bíblico, do Gênesis a Apocalipse, é científico. No mínimo, pré-científico ou com noções científicas. Mas não existe texto científico, tá certo? Bem, o próximo pensador dessa corrente é Adolf von Harnack. Nasceu em 1851 e morreu em 1930. O quarto pensador dessa corrente é Albrecht Hitschke. Nasceu em 1822 e morreu em 1889. Um quinto pensador é David Friedrich Strauss. Esse aparentemente é o que mais vem aí a agir contra a natureza de Deus, contra a Bíblia. Tá? Um personagem muito importante para essa corrente de pensamento. Ele nasceu em 1808 e morreu em 1874. Mas no ano de 1841, esse pensador Strauss, tá, vai negar completamente a Bíblia, a Igreja e a dogmática. Já em 1872, vai mostrar a impossibilidade do cristianismo no mundo moderno, propondo então a sua substituição por um materialismo de cunho evolucionista. Olha aí, percebeu agora que eu disse no começo do vídeo que o liberalismo teológico tem uma sombra ou um fantasma, ou um espírito marxista nesse pensamento? Vem daqui de Strauss, que vai dizer que o cristianismo não serve para o mundo moderno, porque ele deve ser substituído por um materialismo de cunho evolucionista.
E é isso que Karl Marx prega, o materialismo dialético histórico. É uma das principais doutrinas de Marx, tá? Para Strauss, Jesus é apenas um homem qualquer. Assim como nos pensamentos das seitas, Jesus é apenas um homem qualquer. E que não somos cristãos, mas sim religiosos. Ou seja, ele mesmo está dizendo, ó, eu não sou cristão, sou um religioso. Porque um cristão acredita na inspiração, acredita na trindade, acredita na intervenção de Deus, acredita que Deus age na história, tá? E esse pessoal não acredita nisso. Então, para eles, portanto, não existe a intervenção, a ação de Deus na matéria. Consequentemente, Deus jamais se encarnou. Ou eu fico com os evangelhos, os, os autores originais, ou eu fico com esse pessoal que surgiu décadas, milênios depois, abusando da história e dos fatos. O próximo é Soren Kierkegaard. Nasceu em 1813 e morreu em 1855. Entre as várias doutrinas antibíblicas, os liberais ensinam nos seminários, nas faculdades, nos livros, na internet e na igreja. Destaco, ao meu ver, as três piores doutrinas do liberalismo teológico. São várias. Para mim, as três piores são essas. A primeira doutrina de um liberalista, né, de um adepto dessa teologia, é a seguinte: os credos primitivos são arcaicos, ou seja, ultrapassados. Ou seja, a Bíblia tem credos bíblicos, tá? Atos já mostra a reunião da igreja estabelecendo um credo para a confissão de fé. E depois, na própria história, no século II, século III, século IV, e assim por diante. Então, está dizendo, esse pessoal diz que esses credos são arcaicos, ultrapassados, sem sentido para a nossa cultura. Nós somos melhores do que eles. Ele está dizendo isso. E sem realidade para o mundo moderno. Não existe mais aproveitamento desses documentos, dessa situação histórica que comprova o cristianismo bíblico. Para esse grupo não existe isso. Então, a próxima doutrina que eles ensina a seguinte: a divindade de Jesus era uma declaração simbólica, ou seja, um adepto dessa corrente do liberalismo teológico não pode, de certa forma, negar os fatos 100%. Uma vez ou outra, ele vai tentar dizer uma coisa e desfazer dessa coisa. Então, ele admite aqui que Jesus era divino, mas no sentido simbólico. Já a Bíblia não. A Bíblia não vai dizer que Jesus era divino no sentido simbólico. Jesus é divino, é Deus no sentido real, literal, histórico, na realidade, tangível. Então eles dizem isso. A divindade de Jesus era uma declaração simbólica do fato de que todos os homens possuem um aspecto físico. Então ele vai dizer agora que Jesus é um ser divino no sentido simbólico, do mesmo modo que qualquer ser humano é divino no aspecto simbólico, no aspecto físico. Então aí fica uma coisa muito complicada para eles resolverem, né? Bem, terceiro, o conceito bíblico de revelação de Deus na história era ingênuo e pré-filosófico, ou seja, eles vão novamente aí atacar a inspiração, a inerrância, a infabilidade das escrituras. Bem, o liberalismo teológico é totalmente contra o evangelho que salva o homem do inferno eterno. Veja que ele é contra isso. Ele é contra a pregação e ensinamento de que o evangelho pode salvar o ser humano das amarras de Satanás e do inferno, da maldição do pecado. E por que é contra? Porque este evangelho bíblico, autêntico e verdadeiro não é comprometido em corrigir a corrupção da sociedade. Veja que já está introduzindo pensamentos socialista, político, nesse aspecto teológico. O liberalismo teológico não acredita que o reino de Deus não é além túmulo. Ou seja, o reino de Deus é no sentido apenas, vamos dizer assim, da nossa sociedade, da nossa organização. Quando um indivíduo morre, não existe esse reino de Deus. E nem no reino físico para esse grupo, mas sim na sociedade ideal edificada pelo homem pecador, com o auxílio de Deus. Ou seja, novamente, estão utilizando a existência de Deus em parte para justificar a sua felicidade na sociedade corrompida e decaída. Mas Deus nos diz que
A salvação do homem é garantida se ele acreditar no Filho de Deus conforme as Escrituras. Mas a nossa sociedade está tão corrompida que vai haver um juízo final. Haverá uma punição para isso. E não a restauração desse mundo, onde o Deus deste mundo não é o próprio Deus, em si Satanás. E é nesta questão em que muitos buscam uma sociedade igual, justa e fraterna. Eu não estou contra essa ação. Essa ação pode ser justificada sem eu utilizar o emblema marxista, sem usar o emblema socialista, tá? Mas nesse caso eles utilizam esse emblema, esse apoio, esse aparato, esse arcabouço dessa ideologia socialista para utilizar a religião e justificar a sua prática. Ou seja, muitos religiosos abraçam o velho marxismo, criando uma heresia que podemos chamar de socialismo cristão. E já estamos chegando ao fim deste vídeo e só mais uma coisa importante. É no ano de 1930 que o liberalismo teológico acaba ganhando espaço, tempo e seguidores na Faculdade Evangélica de Teologia do Rio de Janeiro. Veja agora o que diziam os professores daquela faculdade, tá? De Teologia Evangélica, Faculdade Evangélica de Teologia no Rio de Janeiro, no livro Teologia Contemporânea, na página 123, cujo autor é Abraão de Almeida. Eu pego aqui para vocês. Então, existem diversos seminários, tá? Diversas faculdades que ensinam teologia, mas eles têm como base uma das heresias que nós estamos aqui explicando para vocês, é o liberalismo teológico, ou socialismo cristão, ou marxismo, ou a teologia da libertação. Na página 123, deixa eu abrir aqui, veja o que essas pessoas que aceitam outras correntes de interpretação antibíblica oposta, contrária à fé cristã, como eu já falei para vocês, o relativismo, o agnosticismo, o ateísmo, o marxismo, a ideia progressista, né? Então veja que esses professores ensinam como eles ensinam a teologia. Bem, o professor de geografia bíblica diz o seguinte, costumava dizer em classe o seguinte: eu sou o pai dos hereges. Eu oro pelos mortos. Um outro professor de exegese do Antigo Testamento negava tudo o que há de sobrenatural na Bíblia. Já um outro aqui diz o seguinte: os manuscritos da Bíblia foram contaminados por grandes modificações, em que não há esperança de se encontrar entre eles um texto que esteja próximo dos originais. E que somente as palavras de Jesus constituem os ensinos e a religião de Cristo. A Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, temos aqui o desfecho final dessa corrente em dizer que a Bíblia contém. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso é muito diferente, tá certo? É totalmente diferente. Então, a questão dizendo aqui é o seguinte, que a Bíblia não serve para nada. Mas, diferentemente do que o mundo real, do que a teologia bíblica apresenta, é o seguinte: a Bíblia é contrária ao liberalismo teológico. Se a Bíblia tivesse nesse estado em que eles estão, tá? Tô aqui no livro, nesse estado que eles estão dizendo, nós teremos aqui as bases do liberalismo teológico desde a época de Paulo. Mas temos o oposto a essa premissa que nós poderíamos denominar de antítese da tese, que eles querem transformar em síntese, mas a síntese é feita pela tese e a antítese. Ou seja, o Paulo e o próprio Jesus e todos os escritores do Novo Testamento já são contra essas ideologias, filosofias ou correntes teológicas, tá certo? Eu quero terminar esse vídeo agradecendo a todos os que participaram, e eu quero aqui deixar alguns versículos bíblicos
que vai de contra a esse pensamento que, infelizmente, tem conquistado muitos adeptos, muitas pessoas, tá? E que se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, você compartilhe, tá? Com 2, 3 pessoas para a gente ter mais espaço, tá? Ganhar mais espaço na mídia, né? Nas redes sociais, ser mais relevante e assim combater o bom combate. Eu quero aqui mostrar aqui a vocês Salmos de número 119, tá? O verso de 105, que diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos ver agora o texto de Mateus 7, capítulo 7, e o verso de número 20 ao 23, que diz assim: Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, né? Estão perguntando a Jesus, essas pessoas que estão sendo excluídas por aceitarem esse tipo de pensamento que nós acabamos de ver. Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos ver agora João 17, 17. Tem outros textos que a gente poderia consultar, mas eu selecionei apenas esses, tá? Diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ver agora 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e o 17. Verso 14 ao 16, ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ver agora o último texto que se conta em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16 e o verso de número 17. 2 Pedro 3, 16 e o 17. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria perdição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acauterai-vos, não suceda que, arrastando-os pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então eu termino esse vídeo com esses textos bíblicos, tá? Que podem aí ajudar-nos a entender o que está acontecendo com o mundo religioso protestante. E hoje nós estamos comemorando aí novamente a Reforma Protestante e queremos aqui, nesse humilde tempo, dizer um viva a Reforma Protestante, porque não foi fácil, houve muitos erros, tá? Houve a pré-reforma, tá? As pessoas não houve a reforma, não. Existiu a pré-reforma, depois teve o ápice, né, com a reforma no século XVI, porque antes do século XVI já havia a ideia de voltar para a Bíblia, né? Apenas no século XVI ficou marcado para as décadas posteriores um fenômeno, um fato social, político e religioso, onde a verdade que estava sendo soterrada, esquecida, abandonada, voltou com toda a força. Mas o mal ainda está no mundo. Não fomos arrebatados e precisamos novamente, não somente saber o que foi a reforma, mas saber o que realmente a Bíblia ensina e assim entender que nós devemos evitar o liberalismo teológico e essas correntes
que vão de conta à Bíblia. Eu agradeço a vocês todos e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.